Hoje, no Brasil, os usuários são presos. A lei diz que eles não deveriam ser, mas o que acontece, como a lei não define muito claramente quem é usuário e quem é traficante, a regra, quando você analisa, quando você pesquisa, quando você olha cada processo, é que se a pessoa é de favela, se a pessoa é negra, essa pessoa vai ser considerada traficante. Se a pessoa é branca, se ela mora numa região mais rica, ela vai ser considerada usuário em situações muito parecidas. Tem muitas pesquisas que apontam isso, né? O Pedro Bramovai, que você ouviu aí, é um advogado que defende uma outra política de drogas no Brasil, que seja diferente da guerra às drogas, que ao longo das décadas vem se mostrando fracassada no país e no mundo. Eu sou Luara Calvianic e este é o podcast da semana. O Pedro é formado em Direito pela Universidade de São Paulo e é doutor em Ciência Política. Ele ocupou diversos cargos no governo federal e hoje é diretor para a América Latina e Caribe da Open Society, uma rede internacional que apoia grupos da sociedade civil em áreas como saúde, educação e justiça. Escuta minha conversa com Pedro Bramovai. Eu queria começar falando com você de como a droga é vista pela sociedade, especialmente no Brasil. Assim. Você acha que o debate público, nesse caso, a visão da sociedade, pode impactar uma mudança legislativa ou as políticas públicas nesse campo ali? Você acha que um avanço do conservadorismo, por exemplo, pode criar obstáculos nesse sentido? Olha, acho que assim, discutir como a sociedade vê as drogas é fundamental, porque isso ajuda a gente a entender por que a gente está fazendo algo tão errado há tanto tempo e não consegue sair, né? Parece um beco sem saída, né? A questão das drogas ela é pautada, pelo menos há 50 anos, por uma ideologia muito forte e uma ideologia que foi uma ideologia única por muito tempo. Né? Durante a Guerra Fria, os dois lados, digamos assim, concordavam nisso, né? Que era a ideologia da guerra às drogas. Então você tem algumas gerações que se criaram nesse ambiente cultural de guerra às drogas. A guerra às drogas ela é uma aposta. Ela é uma aposta de que se você investisse todo o dinheiro do mundo na repressão mais dura contra as drogas, seria possível criar um mundo livre de drogas. Né? Esse foi, inclusive, o lema da convenção, debate na ONU, na década de 80, era isso, era a criação, década de 90 ainda, a criação de um mundo livre de drogas, o objetivo. Né? Foram trilhões de dólares na repressão mais brutal, milhões de pessoas mortas, presas, regiões inteiras, né, afetadas profundamente por isso, e não teve nenhum efeito sobre as coisas que importam, que é a saúde das pessoas, a violência. Quer dizer, as pessoas não estão... O mundo não está nem de longe livre de drogas, as drogas não são mais difíceis de serem acessíveis, as pessoas não têm menos problemas com as drogas e gerou uma quantidade de problemas para o mundo muito grande. Não só porque a gente não consegue mais lidar com o problema, você não consegue tratar com o problema como deveria, que é pela saúde, oferecendo oportunidades. Certamente a gente vai poder falar mais desse tipo de solução, mas também você tem as chamadas externalidades, ou seja, as consequências não pensadas, né? Que são a violência. Você tem, então, para a venda de drogas acontecer, você tem grupos que fazem dominação territorial, que se armam profundamente, você tem a prisão, você tem a hora que a guerra às drogas se combina com o racismo, isso vai, né, e afeta profundamente, e você tem um efeito na democracia muito grande, porque justamente por esse não ser um tema tratado com a ciência, dentro do âmbito democrático, mas de uma maneira ideológica, você interditou completamente o debate. Acho que um bom exemplo é o que acontecia com a Marcha da Maconha. Por muito tempo no Brasil, a Marcha da Maconha era proibida pelo judiciário. Ou seja, as pessoas que queriam se manifestar pacificamente para mudar a política eram impedidas de fazer isso. Isso é absolutamente contrário à democracia. Quando a droga entra, a ideologia entra no lugar e um pouco que cega todo o debate. Então, por isso, quer dizer, na sua pergunta, eu acho que a visão conservadora da sociedade, ela, nesse caso, existe há muito tempo, né? Acho que, sem dúvida, o que não ajuda é que, em vários lugares, as pessoas estão acordando para sair de um debate ideológico, para ir para um debate racional, pragmático, sobre o que é melhor para as pessoas,
E num ambiente tão conservador quanto é o Brasil hoje, numa política tão conservadora quanto é o Brasil, a gente está querendo insistir naquilo que deu errado por tanto tempo. Eu pensei aqui que você falou de ciência, e aí essa questão do canabidiol, por exemplo, ter sido liberado no Brasil para uso medicinal ali. Será que o caminho para a gente debater essa questão vai ser por meio da medicina? Será que vai ser? Porque a gente vê isso muito no mundo, né? Relacionado a tratamento de depressão, dependência química, né? Até epilepsia, enfim. Você acha que essa legitimidade médica vai trazer novos olhares para a questão? Eu acho muito perigoso achar que isso vai se resolver como um debate exclusivamente médico, por vários motivos. Primeiro que na pandemia a gente tem visto que o debate médico também é muito contaminado pela ideologia. E foi assim, quer dizer, foram médicos por muito tempo contaminados por essa ideologia que propagaram mentiras sobre os efeitos e sobre as possibilidades de como se lidar com drogas. Porque era proibido fazer pesquisa com substância, porque tinha muito dinheiro para pesquisas que chegassem nos resultados que os governos que queriam a guerra às drogas queriam. Um ótimo exemplo é o caso desse grande mito que maconha queima neurônio, né? Isso é uma pesquisa falsa, financiada pelo governo americano, feita com macacos. Aliás, de uma crueldade enorme, mas eles deram para macacos uma quantidade de maconha que eles era para tanta quantidade de maconha poderia ter feito no cérebro, e aí deram uma quantidade em 2, 3 dias, que era assim de, não sei quantos mil cigarros e qualquer coisa assim, e aí teve danos no cérebro do macaco. Mas depois de muito tempo foram ver, os danos no cérebro foram causados pelo gás carbônico da queima do papel, né? Foram depois tentar repetir, etc., entender o que tinha acontecido, porque, claro, ninguém fuma 1000 cigarros de maconha em 3 dias, e se fizer, de fato, o pior problema provavelmente vai ser a ingestão do papel queimado. Então, eu acho que a medicina tem que fazer parte, é óbvio, mas a gente não pode achar que a medicina está fora do debate político. Então, eu acho que a medicina tem ajudado a gente a entender os efeitos. Finalmente, agora que tem recursos para que sejam feitas pesquisas para todos os lados, a gente tem descoberto coisas muito importantes. Um outro exemplo, tem muito debate sobre o vínculo de maconha com esquizofrenia, né? E aí quando você olha um grupo de usuários de maconha na sociedade, o número de esquizofrênicos é maior entre o grupo de usuários de maconha. E isso era usado para dizer que maconha causava esquizofrenia. Mas depois começaram a fazer estudos de mais longo prazo e você percebe que o aumento do uso de maconha numa sociedade ao longo de 30 anos, tem um estudo no Reino Unido que mostra isso, não causa um aumento do número de esquizofrênicos naquela sociedade. Então você percebe que não tem uma causalidade. O que você tem é que provavelmente, como a esquizofrenia muitas vezes ela é precedida de ansiedade, como as pessoas muitas vezes procuram fumar maconha para lidar com a ansiedade, você tem um grupo maior de pessoas com tendência a ter esquizofrenia que procuram a maconha, né? Então, entender essas relações, a ciência tem que nos ajudar muito. Mas, digamos assim, quem vai nos levar para os melhores caminhos, acho que é muito mais a política, né, no sentido do movimento negro, o movimento, né, político que consiga debater isso com a ajuda da ciência, do que algo liderado pela ciência que possa dizer simplesmente não existe debate aqui porque nós médicos já sabemos qual é a verdade. E os Estados Unidos, né, se a gente for ver, também seguiu com esse debate por muito tempo, mas a gente vê ali alguns movimentos recentes de regulamentação, enfim, a coisa está sendo debatida ali, né? Aqui você associa essa mudança de visão. Nos Estados Unidos é muito interessante, porque os Estados Unidos são o centro irradiador dessa guerra às drogas, principalmente na América Latina. América Latina, que é o continente onde mais se assassina no mundo, em grande parte por causa de uma guerra às drogas imposta pelos Estados Unidos e aceita com muito gosto pelos governos da região por tanto tempo. E aí que passou desse lugar de irradiador para uma fissura justamente nessa ideologia, começando pela maconha, né? E a gente vê que essa fissura ela foi se abrindo pouco a pouco. O que é interessante de perceber é que justamente nos Estados Unidos houve uma mudança de percepção da opinião pública. E essa mudança ela acontece
por quebra nos estigmas, quebra na maneira como se via o problema, né? E de vários pontos, acho que não dá para singularizar. De um lado, você tem o fato de alguns estados começarem a abrir o espaço para maconha medicinal e você desestigmatizar o usuário de maconha como um usuário específico, problemático, etc., com uma série de outras questões, em geral, envolvendo questões raciais nesse estigma, para um debate, olha, não, maconha pode ser usada por qualquer pessoa, né? Tem pessoas mais velhas, pessoas, né, senhoras que não conseguem dormir, né, gente com problema na coluna, com dores, etc. Isso vai mudando a percepção pública e as pessoas vão vendo que o fato de isso não ser comprado na boca de fumo, ser comprado né, numa loja, numa farmácia e tal, não tem nenhum efeito negativo para a sociedade. Também vai se mostrando, e isso é muito claro, isso é fundamental para o debate, que a regulamentação da maconha, primeiro medicinal e mesmo depois com uso adulto livre, né, mas com algumas regras, ela não aumenta o consumo, né, que é outro tabu enorme, assim, muito difícil, porque esse é um argumento muito contraintuitivo, né, e faz parte da ideia da guerra às drogas. Bom, se a gente proibir, diminui o consumo. Então, se abrir, vai aumentar o consumo. É uma aposta. Poderia ter dado certo? Talvez. Não é verdade, né? Todos os lugares que abriram, não houve aumento de consumo, principalmente não houve aumento de consumo entre os mais jovens. Mas, finalmente, nos Estados Unidos, não dá para deixar entender o que aconteceu nos Estados Unidos sem olhar para isso. Nos anos 80, o movimento negro americano fazia parte do movimento proibicionista, né? Pedia penas mais altas, principalmente para o crack, porque via o crack destruindo a juventude negra americana. Aos poucos foi se percebendo que isso era a maior armadilha possível, porque o que estava acontecendo é que as pessoas que eram presas com crack, e aí colocou-se pena mais alta para o crack do que para a cocaína em muitos estados americanos, e até em leis federais, o que fazia o crack era uma droga consumida pelos negros, a cocaína pelos brancos, e isso foi um motor de aumentar muito o encarceramento dos negros. E percebeu-se que aí, então, o crack era tratado só como uma questão criminal, não como uma questão de saúde pública, ninguém tinha política para essas pessoas, e isso foi parte de dos eventos de segregação racial mais importantes no final do século passado nos Estados Unidos, que é o superencarceramento de pessoas negras a partir da guerra às drogas, muito com o olhar no crack. Então o que acontece é que a partir dos anos 90, começo dos anos 2000, sobretudo, o movimento negro americano vira de lado e fala: a gente precisa mudar as leis de drogas, que são essas leis de drogas que estão segregando os negros, que estão impedindo os negros de trabalhar, porque aí se você era preso com algum crime de drogas grave, você já não podia ter emprego, você não podia mais votar, você não podia... Uma série de coisas que você ia perdendo a sua cidadania a partir dessa guerra às drogas. Essa mudança é muito importante. Você tem, por exemplo, as igrejas negras que antes pediam, né, para aumentar a pena para as drogas, viram de lado e passam a pedir para tratar e não para punir, passam para pedir o fim da guerra às drogas. Então você tem acho que coincidência de movimentos nos Estados Unidos que passa, por um lado, pelo fim da estigmatização com pequenas aberturas que vão dando certo e as pessoas vão se convencendo, e um movimento político a partir da questão racial, liderado pelo movimento negro, que pede uma mudança mais profunda no fim da guerra às drogas. E isso foi mudando a opinião pública, e hoje a grande maioria dos americanos é favorável à regulamentação da maconha para o uso adulto, e cada vez mais também de outras drogas, né? O caso do Oregon, nessas últimas eleições, eles aprovaram descriminalização para não regulamentação, mas não ser mais crime para todas as drogas, inclusive drogas mais pesadas. Bom, então você tem uma legitimidade médica, né, e cultural também, né? Isso é interessante. E também, você não falou aí, mas tem a ver também, eu imagino, com a questão econômica, né? A legalização, a regularização da cannabis, ela libera ali bastante dinheiro, tem bilhões associados a isso também, né? Com certeza. Assim, tem que lembrar que a questão da guerra às drogas tem uma questão econômica muito profunda, né? Nos Estados Unidos, então, onde os presídios são privados, quem mais financia os deputados, esse é um fenômeno que não acontece no Brasil,
mas quem mais financia os deputados que querem penas mais altas, né, são os presídios, os donos de presídios, né? Então, de fato, claro, acho que as pessoas estão vendo que o Colorado foi um ótimo exemplo, arrecadou muito com o imposto, que foi para educação, que foi para várias áreas, mas tem que lembrar que o lobby do outro lado, o lobby da guerra às drogas, vem ganhando muito dinheiro com isso em várias pontas desse negócio, né? E Pedro, em que fase você diria que o Brasil está, se a gente pensar nesse processo não só de regulamentação, mas também nessa escolha em seguir pelo caminho do enfrentamento bélico, da invasão de comunidades, na prisão de pessoas, especialmente negras, como a gente sabe, enfim, aí na guerra às drogas. Você acha que o Brasil deve continuar por muito tempo nessa lógica? Acho que a gente tem algumas questões, né? Primeiro, tem uma oportunidade importante no Supremo, né? Acho que o Supremo está debatendo o tema da descriminalização, que eu acho que, dependendo da maneira como os votos se encaminharem, podem ser importantes para deixar claro que o usuário não pode ser preso de maneira alguma. Hoje, no Brasil, os usuários são presos. A lei diz que eles não deveriam ser, mas o que acontece, como a lei não define muito claramente quem é usuário e quem é traficante, a regra, quando você analisa, quando você pesquisa, quando você olha cada processo, é que se a pessoa é de favela, se a pessoa é negra, essa pessoa vai ser considerada traficante. Se a pessoa é branca, se ela mora numa região mais rica, ela vai ser considerada usuário em situações muito parecidas. Tem muitas pesquisas que apontam isso, né? Quando a gente olha o Rio de Janeiro, por exemplo, muito rapidamente, quer dizer, uma pessoa com pequena quantidade de droga numa região rica da cidade, não vai acontecer nada com ela. Uma pessoa com pequena quantidade de droga numa favela, ela não só vai ser presa como traficante, como juiz, isso eu já vi em inúmeras sentenças, vai dizer como aquela comunidade é dominada pela facção tal, essa pessoa também tinha que estar fazendo aquilo com a anuência da facção tal e, portanto, ela também vai ser presa por associação ao tráfico de drogas. E aí as penas são altíssimas, né? Uma pessoa que poderia muito bem ser usuário. Se a pessoa é presa durante uma operação nas favelas, né, por mais que seja um usuário com pequenas quantidades, ela vai ser presa como traficante e tem uma pena altíssima. Então, assim, a questão do judiciário colocar um limite para a violência que acontece hoje do próprio judiciário nas primeiras instâncias no tema de drogas, a produção de provas, todo o debate. Acho muito interessante a gente ver. O Brasil discutiu muito direito penal, né, com Lava Jato, Mensalão, etc. E aí é um nível de sofisticação de discussão de prova que é importante. Acho que o direito serve para isso. Mas que quando a gente olha, né, o que acontece no debate de lei de drogas no Judiciário de São Paulo, no Judiciário do Rio de Janeiro, assim, as críticas à Lava Jato, o Moro é garantista perto do que acontece. Não tem prova, não tem nada. É um depoimento de um policial, ninguém ouve mais ninguém. Se aquele policial fala que aquela pessoa estava numa região dominada pelo tráfico, acabou, aquela pessoa não tem mais defesa, não tem, quer dizer, as defensorias se matam para conseguir alguma coisinha. Então tem uma, de novo, essa ideologia ela é muito profunda e muito arraigada. Pois é, e aí a gente segue ali como a terceira população penitenciária do mundo, né? Exatamente, muito por causa da questão de drogas, quer dizer, depende do estado, tá? Mas cerca de 1/3 dos presos são por causa do tema de drogas. E isso tem um custo gigantesco para o Estado, tem um custo para as famílias, tem um custo... Quer dizer, o tamanho do custo disso para o Brasil assim, realmente incalculável e não tem nenhum benefício, né? A gente não consegue, a gente não cuida das pessoas que têm problemas, porque é claro que a droga, como o álcool, como o tabaco, isso gera problemas na sociedade. Mas a única droga, justamente, que se conseguiu reduzir por ação do Estado foi o tabaco, que só conseguiu se reduzir porque é uma droga regulamentada, né? Então, acho que a gente sabe que a gente... Não é que a gente não sabe lidar com isso, a gente até sabe, tem políticas, tem formas de fazer, mas a gente está escolhendo lidar da maneira errada. E Pedro, a questão das drogas aí é um tema para a Open Society, né? De que maneira a instituição está olhando para o tema nesse momento? Que tipo de ação tem sido apoiada, que você considera efetiva? A Open Society trabalha com esse tema há muitos anos e foi uma das primeiras organizações a falar disso, ainda na década de 90, deixando claro que esse era um tema que isso tinha dado errado, que a gente precisava começar a mudar. Né? Eu acho que hoje em dia tem alguns temas que a gente investe particularmente, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. De um lado é o debate sobre a junção da questão racial com a questão da guerra às drogas, né? O impacto da guerra às drogas sobre
minorias étnicas no mundo inteiro, sobre negros particularmente no Brasil, é muito maior, né? Muito maior. Tanto do ponto de vista do acesso ao tratamento, quanto do ponto de vista de encarceramento, mortes, etc. Então não dá para separar essas coisas. E não separar essas coisas também significa pensar em soluções de regulamentação que envolvam as pessoas vulnerabilizadas, etc., as pessoas negras principalmente. Quer dizer, esse é um comércio que em muitos lugares está na mão de pessoas negras. Um comércio ilegal, mas que em muitos lugares está na mão de pessoas negras. Tirar, e a gente viu isso em alguns estados americanos, da mão de pessoas negras e colocar na mão de pessoas brancas, também não pode ser a solução. Então, acho que tem essa sofisticação do debate de como a gente regulamenta de um jeito que seja inclusivo, que gere prosperidade, né, que cuide da saúde, mas que o tipo de geração econômica seja uma geração econômica inclusiva. Acho que esse é um debate. O outro debate é também o que fazer com drogas... Acho que o debate da maconha está um pouco resolvido, a gente já se sabe o que é melhor, né? Claramente a regulamentação é melhor, né? Tem que fazer campanhas para adolescente não fumar, coisa que a gente não consegue fazer com a proibição, né? Existe um problema no consumo de maconha por adolescentes, a gente não fala disso porque o debate entra na lógica do isso vai fritar seu cérebro. Não vai fritar o cérebro. E aí o adolescente sabe que não vai fritar o cérebro e sabe que estão mentindo para ele, né? Então ninguém conversa direito com o adolescente, que é o público-alvo. Os lugares onde se regulamentou e se proibiu a compra com menos de 18 anos, caiu o consumo de adolescentes, né, de maconha. Subiu um pouquinho entre adultos e caiu entre adolescentes, que é onde a gente precisa controlar, né? Então, na maconha a gente sabe. Agora, como fazer com as outras drogas? O que fazer com o crack? Como que a gente cuida dessas pessoas? A gente tem experiências positivas, como foi o caso do Braços Abertos em São Paulo. Existem experiências positivas na Colômbia, existem experiências positivas no Canadá, na Suíça. Então, a gente tem que olhar, né, na Suíça no caso de heroína e tal, a gente tem que olhar para essas drogas mais pesadas e ir pouco a pouco entendendo as maneiras que você tem que tratar elas. E o que tem se descoberto muito é que, quer dizer, que é muito importante as pessoas entenderem, é que a droga tem a ver, o problema da droga, né? A droga não é um problema em si, ela é uma substância. O problema da droga, ele tem a ver com problemas sociais, né? A droga, ela muitas vezes, ela vira problemática quando ela entra na vida de uma pessoa como uma muleta, né, para um problema que existe, concreto, né? Que em geral tem a ver, às vezes, vulnerabilidade só psicológica, às vezes vulnerabilidade social, em geral os dois. Então, por exemplo, todo o debate sobre internação compulsória, né, mesmo internação, etc., tal, é um debate que, e o debate feito muitas vezes por algumas organizações religiosas, tal, você tirar a pessoa que está em situação de rua, por exemplo, vamos pegar o caso do crack no Brasil. A pessoa que está em situação de rua, que está utilizando crack e tal, você tira aquela pessoa interna. Do ponto de vista químico, o vício no crack não é dos mais difíceis de você lidar. Não é que é simples, mas é mais simples do que o do tabaco, por exemplo, né? Mas a pessoa internada por algum tempo e tal, do ponto de vista químico, você resolve aquilo. A questão é que se você coloca a pessoa no mesmo ambiente que fez ela procurar o crack por causa de outros problemas, e aqueles problemas ainda estão lá, ela vai voltar a usar, né? Então, o que se percebeu, o que se sabe hoje, é que a solução só vem se você vem com paciência, se você oferece alternativas, né? Não é uma coisa que no dia seguinte você dá abstinência, você vai fazendo a pessoa conseguir substituir, né, o crack por soluções para a vida dela. Esse é o único jeito de você lidar com isso. Então, assim, debater esses temas, isso tem um tabu gigantesco. Acho que o que se viu no Braços Abertos foi muito isso. Uma solução que tentava fazer isso, oferecer moradia, frente de trabalho, e as pessoas ficavam horrorizadas porque a abstinência não era a primeira condição para a pessoa entrar, né? Mas o tipo de impacto que aquilo teve comparado com a internação foi muito maior, né? Então, esse tipo de debate é um debate que a gente tem que fazer. Acho que de saúde, de como cuidar das pessoas. E finalmente, o outro debate é na segurança pública, né? Hoje, quando você vê alguém falando o nível de homicídios que tem no Brasil, e a pessoa vai falar, a primeira coisa que a gente precisa fazer para reduzir homicídios é acabar com o crack, é enfrentar as drogas, etc. Isso é uma loucura, porque é justamente o enfrentamento às drogas nesse modelo que tem gerado esse nível de homicídios, né? A gente precisa conseguir sair desse espiral no qual a polícia
invade cada vez mais violenta, e aí o tráfico tem que se armar cada vez mais, e você tem facções, e a polícia toma um lado de uma facção, e aí aquilo vai aumentando a guerra. Isso está na origem, né? Um dos momentos onde você tem queda de homicídios importantes no Brasil são momentos no qual justamente a polícia se preocupa mais em reduzir homicídios do que em acabar com o tráfico de drogas, que não é uma missão possível, né? E que nunca conseguiu, né? Então, acho que assim, do nosso ponto de vista da Open Society, hoje acho que são esses os debates. O vínculo com a questão racial, como a gente trabalha a redução de danos, a saúde, de fato dá acesso à saúde, enfrenta o problema, principalmente nas drogas que causam maiores problemas, e como a gente desarma essa armadilha que foi montada, que é da guerra às drogas, que tem gerado tanta violência e tantos homicídios no Brasil e na América Latina. Excelente, Pedro. Muito obrigada, muito bom. Imagina. Esta semana na Gama, o tema é drogas, e no site tem uma entrevista exclusiva que eu fiz com Michael Pollan, o jornalista americano que escreveu o livro Como Mudar Sua Mente, sobre o que a nova ciência das substâncias psicodélicas pode nos ensinar. Tem também uma matéria sobre telemedicina e tratamento de dependentes químicos e uma reportagem que traz um panorama sobre a guerra às drogas no mundo. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é da Laura Kapeliushnik. Até semana que vem.